Desejo cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. É motivo de alegria de poder estar na casa do Papai nesta noite, para juntos glorificarmos a Deus na beleza da sua santidade. Já nesta noite, se fosse para irmos para casa, já estamos alimentados nesta noite. Louvado seja Deus por tudo quanto o Senhor já falou conosco nesta noite. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus por cada palavra nesta noite que antecedeu a mim nesta noite. Louvado seja Deus. Também glorifico a Deus pelo relato da obra missionária. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. E isto muito me alegra, pois há mais de 30 anos, quando a igreja era pequena, era uma igreja bem pequena aqui, há mais de 30 anos, ouvi por muitas vezes, ajoelhada do meu lado direito aqui, por muitas vezes, ouvi Deus falando que faria desta igreja uma igreja missionária. Louvado seja Deus. Era uma igreja pequena, louvado seja Deus, mas por muitas vezes Deus nos visitou e nos dizendo que faria deste lugar o que faria neste lugar, que Ele levantaria pessoa com amor missionário. Louvado seja Deus, aleluia. E a partir de então começamos a presenciar, ora aqui, ora ali, e de repente as portas se abriram para a obra missionária. Louvado seja Deus. Deus é fiel, Ele é aquele que promete e cumpre. Louvado seja Deus. E Ele está aqui nesta noite. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Agradeço aqui a Deus pela vida do irmão Sérgio, a qual nos convidou a estar aqui nesta noite para trazer a palavra do Senhor. Agradeço a Deus pela vida do irmão agora Gessé. Louvado seja Deus. Isto acontece, né? A idade vai chegando. Já fui até o meu aluno, louvado seja Deus, na EBD, e a gente conhece muito bem. Louvado seja Deus, temos visto o trabalho de Deus na sua vida, mas a mente falha. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor e também pela vida da igreja. Louvado seja Deus. Eu quero convidá-los a ler uma palavra nesta noite que se encontra em Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Um pouco extensa a palavra, mas para termos melhor compreensão. Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Louvado seja Deus. A epígrafe na minha Bíblia é: o endemoniado é liberto. Louvado seja Deus. Amém. E vieram da outra parte do mar, da província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, logo lhe saiu ao encontro, vindo do sepulcro, um homem com espírito imundo, que tinha domicílio nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias podia alguém prendê-lo, porque muitas das vezes tinha sido preso com grilhões e cadeias, mas as cadeias tinham sido feitas em pedaços por ele, e os grilhões esmiuçados, e ninguém podia fazê-lo ficar manso. E sempre de dia e de noite andava clamando pelos montes e sepulcros, e feria-se com pedras. E como viu Jesus de longe, correu e o adorou. E chamando com grande voz, disse: o que tens tu comigo, filho do Deus? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E ele,
Jesus perguntou-lhe: como se chamas? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E lhe rogava muito para que não enviasse para fora daquela província. E estava ali perto do monte uma grande manada de porcos pastando. E lhe rogaram todos aqueles demônios, dizendo: nos mande aqueles porcos para que entremos neles. E logo Jesus lhe permitiu. Aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou em um despenhadeiro no mar, os quais era como 2.000, e afogaram-se no mar. E os apacentavam os porcos, e os que apacentavam os porcos fugiram anunciando nas cidades e nos campos, e muitos saíram para ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram a Jesus, e vendo que tinha sido atormentado pelos demônios, e o que tivera a legião assentado vestido, e em seu perfeito juízo temeram. E os que viram aquilo contaram-lhe o que tinha acontecido com o endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a lhe rogar e que saísse de seu território. E entrando Jesus no barco, rogava que ele tinha sido possesso de demônio para ficar com Jesus. Mas Jesus não lhe permitiu e disse: vai para casa, para os teus, conta-lhe quão grande coisa o Senhor fez para contigo, e como teve misericórdia de ti. E ele se foi e começou e anunciou em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilharam. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Na palavra do Senhor nos diz que Gadara era uma das 10 cidades autônomas de Decápolis, situada ao sudeste do mar da Galileia, e que era habitada por judeus. Era também o nome de uma região gentílica que correspondia à localização da cidade. Ela era habitada por nobres, sendo assim uma cidade rica, uma cidade luxuosa. Louvado seja Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Na palavra do Senhor vem nos dando o relato deste homem. Mas antes eu quero perguntar: qual é o valor de uma alma para você? Qual o valor de uma alma para você? Qual é o valor de uma alma para mim, que estou mais perto? Eu estou mais perto da minha voz. Qual é o valor de uma alma para você? Que estamos dispostos a fazer por uma alma? Já pensou? O que você pode se dispor? O que somos capazes de renunciar? Terra manassu de canta lamanaias. O que é capaz de nós fazer renunciar? O que é que nós pode renunciar? Esta noite é uma noite de reflexão. Já ouvimos Deus falando conosco. Deus já falou conosco de várias formas. O que somos capazes de deixar por causa de uma alma?
ao invés de tantas vestes novas, ser contribuinte. Ao invés de ter a nossa mesa tão farta, poder abrir mão, pelo menos do pão da manhã. O que é? O que podemos fazer? O que podemos renunciar por uma alma? Louvado seja Deus. Aleluia. Quero testemunhar para vocês que muitas vezes eu ouvi o convite para ser uma contribuinte, mas eu não tinha este entendimento. Esta chama não ardia no meu coração. E minha irmã, que é a irmã Maricélia, a missionária Maricélia, ela é mais nova do que eu, 10 anos, ela é minha irmã. E ela dizia para mim: Lúcia, você precisa ser missionária. Sabe o que é missão? Você sabe o que é almas? Você sabe o que é a necessidade de uma alma? Falar, uma pessoa como qualquer um de nós. Mas ela falava: eu não me canso de perguntar, que dia você vai ser contribuinte na obra missionária? Que dia que o seu coração vai se abrir para a obra missionária? Não sei. Ela disse para mim: não vou mais falar com você, eu vou falar com aquele que pode. Eu vou falar com o Todo-Poderoso, porque eu tenho insistido com você. E um dia ela estava cuidando da igreja com o esposo dela no Rio do Peixe. E eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu chegava e eu estava sentada aqui. Não era esta igreja ainda. Esta igreja não estava deste jeito ainda. Ela estava sendo construída, não estava desse jeito. Mas eu tive o sonho que eu estava sentada aqui. E chegou a Elizabeth, a esposa do nosso vice-prefeito. E ela chegou para mim aqui. E ela começou a mostrar qualidades que ela via em mim. E eu fui ficando com vergonha, e fui me abaixando cada vez mais. E ela dizendo que via qualidades em mim. E de repente ela disse para mim, com o dedo estendido para o meu rosto, e disse: te falta uma coisa. E eu ergui a minha cabeça. E eu perguntei para ela: o que é? Porque eu estava morta de vergonha das qualidades que ela disse que eu tinha. Mas quando ela disse que me faltava algo, eu ergui a minha cabeça. E ela disse: falta ser contribuinte na obra missionária. Este Deus, Ele está aqui nesta noite. E Ele é aquele que fala de maneira especial. Aleluia. Eu confio neste Deus. E sei que Ele pode falar ao coração daquele que ainda não tem a alegria, conforme eu também não tinha, que ainda não tinha o desejo de ser contribuinte, como eu também não era. A igreja aqui ainda não fazia missão, mas eu passei a ser contribuinte dos Gedeões missionários. Louvado seja Deus. E Deus até aqui tem me honrado, tem me dado graça, até aqui tem me sustentado o Senhor. Louvado seja Deus. E aqui a palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele vinha, Ele estava ali com os discípulos, e de repente houve-se uma tempestade fortíssima de vento. E Jesus, ao acalmar aquele vento tempestuoso, Jesus, Ele poderia ter ido para a sua casa, para o seu repouso, para o seu descanso. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus, Ele toma uma decisão para ir em direção de Gadara. Louvado seja Deus.
ele vai para as margens do leste da Galileia. Louvado seja Deus, a província dos Gadarenos. Jesus poderia ter ido descansar após a grande tempestade que ele havia enfrentado, mas Jesus tomou a decisão. Sabe por quê? Porque em Gadara, ali estava este homem. Louvado seja Deus. Aqui estava este homem, o qual a Bíblia não relata o seu nome. Aqui fala que o homem de Gadara, o endemoniado, um homem que perdeu o seu nome, um homem que na Bíblia não relata qual era o seu nome. E Jesus, ele sai da direção que ele precisava ir para o seu descanso, por causa de uma alma. Apenas uma alma. Sabemos que a nossa nação está repleta de pessoas, mais de 7 milhões de pessoas, mas Jesus, ele é aquele que por amor, ele morreu por amor. Louvado seja Deus. E por amor de uma alma, ele é capaz, louvado seja Deus, de ir ao encontro. E aqui a palavra nos diz que ele foi de encontro a este homem. Louvado seja Deus. Ele saindo do barco, logo lhe saiu ao encontro, vindo do sepulcro, um homem com espírito imundo. É assim que o maligno faz. É assim que o adversário das nossas almas ele faz. E na palavra do Senhor nos diz que o diabo tirou daquele homem tudo o que ele possuía. Tudo quanto aquele homem possuía, o diabo lhe tirou. Ele lhe tirou o nome, ele lhe tirou a família, ele lhe tirou o direito de estar na sua residência, na sua casa. E a partir de então, aquele homem, ele mora no sepulcro, ele vive no sepulcro. Aquele homem foi tirado, o Satanás tirou da vida daquele homem todo o equilíbrio, tirou daquele homem a sua saúde. Agora um homem totalmente desequilibrado. Aquele homem não tinha equilíbrio mental, aquele homem não tinha paz, aquele homem não tinha família, aquele homem não tinha nem mesmo vestes. A palavra do Senhor nos diz que aquele homem, ele vivia nu. É assim que o diabo faz. É assim que o inimigo das nossas almas faz, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para roubar a nossa alegria, para roubar a nossa família, para destruir a nossa esperança. E o inimigo das nossas almas havia destruído totalmente a vida deste homem. E a palavra do Senhor nos diz que ele não tinha um domicílio, ele vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Se tornou um homem violento, se tornou um homem com uma força descomunal, porque os demônios faziam ele ter forças enormes, mano, que nenhum homem poderia segurá-lo. As cadeias não podiam prendê-lo, as prisões. Aqui nos diz no verso 4, ele era preso por grilhões e cadeias, mas as cadeias tinha feito-se em pedaços. Os grilhões eram esmiuçados.
tamanha era a força naquele homem, que estava naquele homem, porque não era uma força comum, uma força de um ser humano, mas os demônios que estavam sobre a vida daquele homem. A palavra do Senhor nos diz que os demônios eram como 2.000, era que estava sobre a vida daquele homem. Louvado seja Deus. E é assim que o inimigo faz. Aquele homem, ele vivia possesso. É isso que o diabo faz. Aquele homem não tinha nome. Aquele homem, o seu sentimento era de raiva, era de fúria. Ele se entregou à destruição, totalmente à destruição. Aquele homem tinha se entregado. É assim que o maligno faz. É assim que o adversário das nossas almas faz. Rouba do ser humano a esperança, rouba do ser humano a alegria. Louvado seja Deus, glorificado é o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que de dia ele andava clamando pelos montes. De dia ele clamava pelos montes e sepulcros, e se feria. Ele não tinha amor próprio. Aquele homem, ele feria ele mesmo. Não tinha amor próprio. É assim que o maligno faz. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele é o libertador. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz, ele é o libertador. Então este homem não tinha dono. Este homem estava à mercê dos demônios. Não tinha esperança. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele deixa de ir para o seu conforto, para ir em busca de uma alma, para ir em busca de uma vida que estava atormentada, uma vida que não tinha esperança. Louvado seja Deus. E Deus, ele é aquele que muda a sorte. Deus, ele é aquele que muda. Mas ele conta conosco. Ele conta com alguém. Ele conta com alguém que quer ser boca de Deus, que quer ser mão do Senhor, pés do Senhor. Ele conta conosco. Louvado seja Deus. Então grande foi o prejuízo na vida deste homem. E a palavra do Senhor nos diz que os demônios que estavam sobre aquele homem, quando Jesus se aproxima, eles o adoram, porque até os demônios têm que se reverenciar diante do Todo-Poderoso. Os demônios têm que se reverenciar, e ali ele adora, eles o adoram, e clamando com voz diz: o que tens tu comigo, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios têm que reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. E ele diz: conjuro-te por Deus, que não me atormentes, não me atormente antes dos tempos. Eles começam a pedir, eles começam a fazer pedido, porque demônio não ora, mas eles pedem. E aqui eles começam a pedir: não me atormente, não nos atormente antes do tempo. E Jesus estava dizendo: sai deste homem, sai deste homem.
Louvado seja Deus. E Jesus pergunta: qual era o nome daquele homem? Aquele homem tinha perdido todo o seu equilíbrio. E agora, quem fala não é o homem, mas os demônios que falam. E eles dizem legião. Legião porque somos muitos. Então nos diz que aquele homem, nem condição para falar aquilo que ele estava ouvindo, ele tinha condição para falar. E lhe rogava para que não enviasse fora daquela província. Os demônios continuam pedindo: não nos deixe sair dessa província, porque aqui temos liberdade. Era isso que ele estava dizendo, porque onde não tem a presença de Deus, os demônios é que habitam. Onde não se clama o nome de Deus, os demônios fazem festa. E ali os demônios estavam e dizia: não nos mande para fora desta província. Louvado seja Deus. E estava ali perto do monte uma manada de porcos, e eles fazem mais um pedido: deixa-nos entrar nos porcos. Mas tinha um propósito, os demônios tinham um propósito, mas Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Louvado seja Deus. E Deus tinha algo para realizar. Aleluia. E Deus permite com que os porcos entrem na manada, que os demônios entrem na manada de porcos. E os porcos se descem pelo despenhadeiro e todos morrem. E de repente, sabe os porqueiros, sabe os donos dos porcos, de repente os donos dos porcos vieram ao encontro de Jesus. Vieram diante de Jesus para dizer: não queremos você aqui, você não é bem-vindo aqui, você nos fez mal, não queremos a tua presença aqui. E a palavra do Senhor nos diz que quando eles chegaram, eles se depararam com aquele homem que outrora era possesso, que outrora quebrava os grilhões, que outrora quebrava as cadeias, que outrora morava no sepulcro. Aquele homem que não sabia, não tinha voz ativa para falar. Aquele homem está vestido e está sentado, remanaço e decanta, aos pés de Jesus. Aquele homem está livre. Louvado seja Deus, aleluia. Este homem está livre. Louvado seja a Deus. E volto a perguntar: qual é o valor de uma alma para você? Qual o valor de uma alma para você? Aleluia. Esta cidade era uma cidade riquíssima, era uma cidade luxuosa. Sabe os que eles fizeram, irmão Sérgio, por este homem? Desprezaram, abandonaram, porque a sociedade pode ajudar até um tempo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas não pode ficar o tempo todo cuidando de alguém que é dependente. E este homem tinha sido abandonado, este homem tinha sido desprezado. Por que não dizer que talvez muitas das vezes até mesmo criticado, acusado? Por que está passando por isso? Por que esta situação? Será que fez alguma coisa? Será porque está vivendo deste jeito? Mas isto não vem ao caso.
Aquele homem tinha sido desprezado por uma cidade rica, por uma cidade luxuosa. Sabe por quê? Aquele homem era uma ameaça para a cidade. Aquele homem trazia prejuízo para aquela cidade. Então ele não era bem visto. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que olha para a alma sedenta do homem. O Senhor Jesus é aquele que conhece a necessidade do ser humano. E Jesus sabia das condições que se encontrava aquele homem: sem família, sem residência própria, sem saúde perfeita. Este homem estava em total decadência. Por que não dizer que este homem só esperava pela morte, se é que o juízo dele funcionava? Porque tudo que indica, ele tinha perdido por completo a sua saúde. Mas Jesus, Ele é aquele que ama o ser humano, e Ele não morreu por causa de quem está bem. Ele não morreu pelo mais bonito, Ele não morreu pelo mais rico, mas Ele morreu por toda a humanidade. Cristo Jesus morreu por toda a humanidade. Aleluia, louvado seja Deus. E quando é necessário, quando se faz necessário por uma alma, não importa onde que ela esteja, se nas cidades, se no deserto, onde quer que se encontra, o Senhor Jesus, Ele a ama. O Senhor Jesus conhece o seu estado de miséria. O Senhor Jesus conhece a sua carência. Louvado seja Deus, glorificado é o nome do Senhor Jesus. E por amor a uma alma, uma só, Ele é capaz de mover os céus, por causa de uma alma, por causa de uma vida. Louvado seja Deus. Quantas das vezes pensamos que endemoniado são apenas aqueles que agem com violência, que pessoas afastadas de Deus são pessoas agressivas, são pessoas que babam, que viram os olhos. Não, não. Quantas pessoas bem vestidas, nas cadeiras, em cadeiras luxuosas, em apartamentos luxuosos, em residências riquíssimas, estão lá como instrumento do maligno, estão lá possuídos por demônios, e em todo o seu luxo projeta mortes, projeta crimes. Quantas pessoas bem vestidos, bem trajados, porém instrumento do maligno. E muitas das vezes pensamos que são pessoas que estão caídas pelas calçadas, que precisa do nosso socorro, que precisa da nossa oração. Pare para ouvir os filmes que faz nojo. Ligar uma televisão para ouvir um filme, filmes de derramamentos de sangue, que quem escreve aqueles filmes não é uma pessoa livre. Não é. Com derramamentos terríveis de sangue, dá para ver a fúria, dá para sentir a fúria.
pessoas como instrumento do maligno estão sendo usadas, e nós como igreja de braços cruzados, e nós como igreja pensando que roupa que eu vou colocar domingo, qual é o sapato que eu vou colocar, eu preciso de um novo. Mas as vidas estão sedentas, as almas estão sedentas, ouve-se o clamor das almas. Precisamos parar para ouvir o clamor das almas. Casais sendo destruídos, relacionamentos de casamentos que não é casamento de 2 dias, não, é casamento de 30 anos, de 40 anos, aonde o inimigo tem entrado e destruído. Ouve-se o clamor, e Satanás oferecendo: tire a sua vida. Você tem um escape, tire a sua vida. Ele tem pressa. Satanás, ele tem pressa para nos tragar. Satanás, ele tem pressa para destruir as nossas vidas. E eu volto a perguntar: qual é o valor de uma alma para você, igreja? Uma alma tem valor. A palavra do Senhor nos diz que o valor de uma alma é o valor do sangue de Cristo. Mas para você, quando olha para alguém que está sendo um instrumento do maligno, o que sente por ela? Sente amor? Sente algum fio de compaixão? É capaz de fazer alguma coisa? Ou continuar olhando: eu não posso fazer nada? A palavra do Senhor nos diz: ide e fazei missões. Ide. Este ide é uma ordem. Este ide não é um pedido. Este ide não é um conselho. Este ide é uma ordem. Este ide é uma ordem. Ide e fazei missões. Louvado seja Deus. Jesus, ele nos deu o exemplo. Jesus, ele deu o seu exemplo de amor por um homem o qual a sociedade olhava e não via nenhum futuro para aquela sociedade. Existia no coração daquele homem. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus o amou. Jesus, ele deixa de ir para o seu conforto após uma viagem, após uma tempestade, para agora acalmar uma tempestade na vida deste homem, que era maior do que a tempestade que estava no mar. Louvado seja Deus, ele está aqui nesta noite. Louvado seja Deus, para acalmar a tempestade que tem te afligido. Ele está aqui nesta noite para trazer calma ao seu coração. Aleluia. A calma conforme ele colocou no coração daquele homem de Gadara. O Senhor colocou paz, restaurou a sua saúde. Agora aquele homem está consciente. Ele agora não está mais no lugar de imundície, que era no sepulcro. Ele agora está nos pés de Jesus, que é vida. Aleluia. Ele está nos pés do Mestre, que é vida. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando Jesus toma a decisão, após a libertação daquele homem, após aquele povo, aquelas pessoas dali de Gadara, expulsar Jesus, não tem outra palavra, expulsar Jesus,
Jesus, quando ele entra no barco, aquele homem disse para Jesus: deixa ir contigo, deixa estar contigo, deixa ir contigo. Louvado seja Deus. E aqui a gente pensa, gente, mas como? Os demônios fizeram 3 pedidos e Jesus atendeu o pedido dos demônios. Gessé, o que é isso? Jesus atendeu os 3 pedidos que os demônios fizeram. Mas agora aquele homem de Gadara diz: Jesus, deixa estar contigo, deixa caminhar contigo, deixa ir nesta viagem contigo, deixa eu estar perto de você, Jesus. E Jesus disse para ele: não. Jesus disse para aquele homem de Gadara: não. E a gente fica pensando, para os demônios ele disse sim, agora o homem quer ir com ele, ele disse não. Mas Jesus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. Louvado seja Deus. Jesus, ele tem a sua maneira de agir. E missão começa em casa. Missões começa dentro da nossa casa. Sabe que outrora, sabe como nós era problemáticos. Era assim que nós era, problemáticos, pecadores problemáticos. Mas Jesus nos salvou para estar lá na nossa casa, para estar dentro da nossa casa. E agora Jesus disse para aquele homem: vá para a sua família, vai para a sua casa, vai evangelizar os seus. Manassui decanta lamanaias, porque o evangelho começa pela casa. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aquele homem que outrora era um problema para a sociedade, aquele homem que outrora trazia prejuízos para a cidade, porque ele quebrava cadeias, destruía os grilhões, espedaçava os grilhões, trazia problemas no cemitério, nos montes, não trazia paz para a população, porque ele gritava de dia e de noite. Ele é enviado para fazer missão na sua casa, missionário na sua casa. E o Senhor Jesus nos chama a atenção nesta noite. Nós, como igreja do Senhor, o que estamos fazendo pela nossa casa, a nossa família, a igreja do Senhor a qual nós participamos, a igreja do Senhor a qual estamos todos os dias aqui para adorá-lo. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Podemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, conforme o gadareno fez? Podemos ser exemplo para a nossa família, como o gadareno foi? Podemos estar aos pés de Jesus e testificar da grandeza do seu amor? É para ficar silencioso mesmo. Precisamos refletir. Eu estava na minha casa, talvez são uns 20 dias, e acordei pela manhã. Muitas das vezes o Senhor me fala em sonhos pela manhã, e Jesus falou comigo. No sonho
eu vi o presbítero Arnaldo. Hoje ele não está aqui. O presbítero Arnaldo chegava para mim e dizia: eu tenho um recado para a igreja. E eu falei: mas se é para a igreja, fala para a igreja. Por que tem que falar para mim? Por que precisa falar para mim? Ele diz: o sonho, no sonho ele me diz que Deus havia falado com ele, que ele está às portas, que ele está vindo para buscar a sua igreja. E no sonho dizia para que a igreja se preparasse. E eu disse: mas por que não falar o Senhor mesmo para a igreja? Por que tem que ser para mim? E eu acordei e fiquei confusa com isto. Por que esse sonho? O que quer dizer este sonho? E eu disse para minha irmã, e ela disse: não perca a oportunidade. Quando tiver a oportunidade, diga para a igreja que Ele está voltando, que Jesus está às portas, que Jesus breve virá. Então não há tempo para cruzar os braços. É tempo de olhar para o necessitado. É tempo de olhar para aquele que é bem financeiramente, mas que está longe de Jesus. Quantas vidas escravizadas, quantas vidas escravizadas pelos demônios, vidas que compram, que viajam, que trabalham, que anda bem, vamos dizer, bem passadinha, com roupa de grife, bem ajustado, bem alinhado, porém escravos. Jesus conta comigo, conta com você. Jesus, Ele conta conosco. E como Ele acalmou aquela casa, como Ele acalmou aquele homem, que o Senhor Deus, o Senhor Jesus colocou paz no interior daquele homem, Ele quer usar vocês como igreja. Ele quer usar nós como igreja para trazer paz àqueles que estão aflitos. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor Deus conta com você. Então, volto a perguntar: qual o valor de uma alma para você? Há um louvor que diz assim: irmãos, você sabe o valor que tem uma alma. Vocês conhecem? Vocês conhecem? Qual o valor? Vocês podem cantar? Qual o valor de uma alma? Louvado seja Deus. Vocês podem sentir a carência, o clamor das almas que estão perecendo, caminhando a passos largos para o abismo. Ouvimos nesta noite, em Oeiras, todo dia um suicídio. Sabe o que é isso? Vazio de Deus, sede de Deus, sede de Deus. Ele conta conosco, o Senhor conta conosco. Louvado seja Deus. E hoje nós ouvimos aqui um louvor: eu te chamei. Louvado seja Deus. Eu te chamei. O Senhor te chamou. O Senhor nos chamou. Não precisa estar preocupado com o passado. Não precisa estar olhando para as feridas que lhe causaram. Louvado seja Deus. Mas Ele te chamou. Louvado seja Deus. Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa falar de uma maneira rica e especial aos nossos corações, aos vossos corações. Eu agradeço a oportunidade em o nome de Jesus.
Que Deus os abençoe. Louvado seja Deus. Irmão Sérgio, mas ele nos diz aqui para fazermos o apelo nesta noite. Eu convido a vocês, como igreja do Senhor, a se colocar de pé. Louvado seja Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Então aqui o louvor foi assim: eu te chamei, eu te escolhi, eu te chamei. Louvado seja Deus. Estamos vivendo os últimos momentos na face da terra. Não perca a oportunidade que você tem nesta noite. O Senhor Jesus te chama. Louvado seja Deus. Você que ainda não teve um encontro com o Senhor, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, é uma noite oportuna. Esta noite é uma noite oportuna para você. É noite de oportunidade. O Senhor Jesus, Ele te espera. O Senhor Jesus, Ele deu a sua vida em resgate à sua alma. Louvado seja Deus. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, derramando sangue por completo por sua alma. Louvado seja Deus. Ele te espera nesta noite. Ele conta com você nesta noite. Venha aos pés de Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Talvez você está olhando e pensando: eu não vou dar conta, eu não tenho força suficiente. Nós não temos força suficiente. É o Senhor que nos capacita. E Ele quer te capacitar nessa noite. Ele quer te capacitar nesta noite. Ele te convida: vinde a mim, vós que estáis cansado. Venha, venha. O Senhor te convida nesta noite. Venha, venha, enquanto é tempo. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Ele virá buscar um povo lavado, remido, ser ajudado para estar eternamente com Ele. Preciso ser alimentado por ti, de reconciliação. Senão eu não vou conseguir. Sou como uma criança de colo que precisa da mãe para o alimentar. A sua aliança que Ele tinha com o Senhor como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para andar. Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para lhe autor e consumador da nossa fé. Eu sou olhe para Cristo. Vulnerável. Ele te chama. Coisas do mundo. Ele te chama nessa Pai, noite. nos teus braços seguro estou. Me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar, mas nos teus braços eu vou caminhar. Hoje estamos com vida. Andando sozinho eu não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu consigo. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar. E o hino da vitória nós vamos cantar. Quero convidar a igreja, você que precisa de oração, no céu. você que nesta noite fez um compromisso com o Senhor, nós vamos cantar. Fizeram um contribuinte missionário, venha à frente. Você que tem o desejo de ser um missionário, mas não tem tido força, venha à frente receber oração. Você que quer oração, venha receber. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu não posso fazer, eu não posso mudar os seus projetos, eu não posso mudar os seus planos, mas o Deus que mudou os meus pensamentos, eu quero abraçar o Papai do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir.
Glorificado é o nome do mesa da Santa Ceia, e lá no céu Ele vai me servir. Para as dificuldades. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar. Ao ver as obras que eu fiz, no céu inteiro Ele vai me apresentar. Deste lado aqui tu podes prosseguir, do lado de lá você pode dançar. Papai bendito, você pode passear. O céu é teu e você pode andar. O Senhor se faz presente neste lugar. Meu Deus, eu creio. Tu trabalhar no Senhor. Visita a tua filha, visita o teu filho. Senhor, meu Deus e Pai querido, todos os teus filhos, meu Deus e amado, que tem feito compromisso nesta noite, meu Deus, que eles possam ser honrados, meu Deus, que as portas possam se abrir para eles, meu Deus, que a bênção do Senhor seja sobre eles. Meu Deus e Pai querido, Senhor, abençoa o teu povo, visita, Pai amado, todos os contribuintes, todos os ofertantes da obra missionária, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, meu Deus e Senhor da glória, e aquele que está alheio, meu Deus e Pai querido, a este projeto, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus o convença, que o Espírito Santo de Deus o convença, meu Deus, aquele que não tem condição, abre as portas, Senhor, e abençoa o teu povo de maneira poderosa, Senhor, abre a tua igreja com teu manto precioso, e leva para meu Deus, eu quero ver. E quando eu chegar e lá em Israel, eu quero abraçar o novo do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia. E lá no céu Ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar. Ao ver as obras que eu fiz, o céu inteiro Ele vai me apresentar. Deste lado aqui tu podes prosseguir, do lado de lá você pode dançar. Aqui na minha frente você pode passear. O céu é teu e você pode andar. E um corpo para a glória eu vou receber. Nos braços de Jesus eu vou adorar. Daqui a pouco a trombeta vai voltar. E olhando nos teus olhos nós vamos cantar. Reveste graça de unção, Pai, usa para a tua glória e para o teu louvor. Abençoa cada um, Pai, poderosamente debaixo da tua graça, Pai. Cura, liberta, salva, transforma pelo poder da tua palavra. Meu Deus, levanta missionários nesta casa, Senhor. Nós te pedimos, seja com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, vendo aqui as irmãs aqui na frente perguntando: cadê os varões de Deus? Cadê os valentes do Senhor? Só mulheres salvando os céus aqui na frente. A gente percebe que as mulheres estão mais sensíveis ao Espírito Santo. E os valentes do Senhor estão aqueles de Gideão se acovardando. Mas o Espírito Santo ainda pode te fortalecer e te encorajar nessa noite pelo seu poder, pela sua palavra. Deus te chamou para fazer a obra dele. Não importa qual seja a função, no campo ou aqui, Deus conta com você. Esta é uma mensagem para nos conscientizar e nos tirar do comodismo. Jesus não te chamou para viver no comodismo. As almas estão lá fora clamando por socorro, pedindo misericórdia. Todo cristão precisa ter na sua vida pelo menos 4 coisas: amor, óleo, vinho e cavalgadura. Quando Jesus, o bom samaritano, passou pelo caminho, viu um homem ferido, no qual os sacerdotes levitas rejeitou, desprezou. Ele desce da cavalgadura, coloca azeite e vinho, ele pega o homem e coloca na estalagem. Azeite na Bíblia simboliza a presença do Espírito Santo, e o vinho representa a alegria. Aquele bom samaritano, ele foi com a presença e com a alegria para curar aquele ferido. Não falte azeite, não falte vinho na sua vida, e que não falte o amor pelas almas que estão perdidas, clamando por aquilo que você tem, a salvação.
Amém? Vamos estar agradecendo a Deus. Amanhã tem ciclo de oração. Você tem